Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Fortaleza, torcedores do Leão. Comentar neste vídeo sobre a estreia do Marinho, com a camisa do Fortaleza, vestindo a camisa número 15. Fez sua estreia contra a equipe do Furacão, um jogo extremamente complicado, dificílimo, contra os reservas do Furacão, mas isso não tem nada a ver, isso não depõe contra a qualidade da equipe paranaense, que tem na sua relevância tática o seu ponto forte. Claro, tem jogadores como Vitor Roque e outros, mas taticamente sempre foi uma equipe equilibrada, muito forte e certamente vai colocar dificuldades para qualquer equipe dentro ou fora de casa. E foi o que aconteceu contra o Fortaleza no Castelão. O mais interessante desse jogo, na minha opinião, foi o fato de que esse jogo testou muito a equipe do Fortaleza. O Atlético foi um desafiante interessante, um desafiante duríssimo, que obrigou, acho que esse é o ponto interessante, obrigou a equipe do Leão a exercer o seu protagonismo dentro de campo. Quando uma equipe é convidada a exercer o protagonismo, ela precisa fazê-lo. Isso é muito importante. Isso gera perfil, isso faz com que a equipe ganhe bastante consistência. E foi justamente o que aconteceu nessa partida aí contra o Furacão. O Fortaleza ganhou muito mais consistência como equipe ao vencer uma partida como essa. Veja, aquele gol do Pikachu, ele foi importante também por quê? Porque se a equipe faz um bom jogo e não consegue vencer, esse bom desempenho talvez não fosse tão importante assim para melhorar a confiança e a autoestima da equipe, Então, quando uma equipe joga daquela maneira como o Fortaleza jogou, da maneira como o Fortaleza jogou contra o Furacão, ela precisa vencer. Porque pouco adianta ela jogar daquela maneira, muito bem, com bom desempenho, e não conseguir vencer, sobretudo quando ela está num momento aí que gera um pouco de dúvida sobre o seu desempenho em algumas partidas para muitos torcedores. Então foi muito importante o gol do Pikachu. O curioso disso é que o gol do Pikachu saiu justamente porque o Marinho saiu de campo, porque o Pikachu que fez o gol foi o cara que entrou no lugar do Marinho. Coisas do futebol, coisas que realmente acontecem. Quanto à estreia do Marinho, eu acho que aí a gente precisa pontuar questões aqui importantes para elucidar um pouco este debate. Antes de continuar, permita-me só falar que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, tá bom, gente? A 1xBet é uma gigante mundial bookmaker que patrocina inúmeras equipes aí no futebol mundial. Sempre falo aqui da 1xBet. Se você ainda não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado para se cadastrar nesta gigantesca casa de aposta. Gigante, gente, mas que trata você de fato como um consumidor, tá bom, gente? Então use o link, mas ao se cadastrar, coloque o código promocional 1xJosa. Olha, eu vou fazer uma aposta aí, eu já sou cadastrado, já usando o seu link. Então use e abuse de apostar nesse caso pelo 1xBet. Beleza, gente? Ok? Então vamos seguir então com essa conversa aqui. Olha só. Desde o começo da partida, o que a gente viu no Marinho foi muita vontade. Muita vontade. Vontade, disposição, recomposição, comprometimento tático. Claro que em alguns momentos a gente percebeu que ele tinha dificuldade para entender alguns movimentos da equipe, natural, sobretudo nesse processo de recomposição. Mas o comportamento dele, extremamente agressivo, tentando buscar o fundo do campo, foi interessante, do ponto de vista de levar o Fortaleza a condição de marcar gols, mas também esse movimento dele de voltar, embora não tenha sido um movimento tecnicamente perfeito, foi um movimento que mostrou o comprometimento dele, a seriedade dele e a vontade de dar certo no Fortaleza. Não faltou vontade. Agora, o Marinho, na carreira dele, ele sempre foi um jogador que precisa muito dessa empolgação. Ele atua muito bem quando está empolgado. E ele tem dificuldades quando existe uma pouca legitimação do seu trabalho, quando a torcida em campo o critica muito, quando a torcida o vaia, quando as pessoas falam muito mal do desempenho dele, ele tem uma tendência a sentir bastante isso aí e baixa um pouco a cabeça. Por outro lado, quando ele é muito apoiado, no ambiente como no Castelão, por exemplo, de ontem, ele tende a render muito. Então é muito importante a partir de agora que o torcedor do Fortaleza tenha isso claro. Quando o Marinho não estiver bem em campo, é muito importante pensar duas vezes em criticá-lo. Por quê? Porque ele pode perfeitamente passar a ser aquele jogador do Flamengo que era um jogador extremamente inexpressivo no Flamengo. Não conseguia jogar no Flamengo de jeito nenhum, a torcida pegava no pé dele e ele não conseguia apresentar um bom rendimento. Entrava no segundo tempo com o adversário cansado, não conseguia jogar,
quando em poucas oportunidades que pôde entrar durante a partida também não conseguiu jogar, e aí a gente percebeu que era um jogador com autoestima lá no chão. No Castelão, vestindo a camisa do Fortaleza contra a equipe do Furacão, a gente percebeu a autoestima dele lá no alto, né? Muito confiante, com autoestima, com vontade, com disposição, empolgado, querendo entregar realmente felicidade para a torcida do Leão. E como foi dentro de campo o Marinho, em termos de contribuição para a equipe, além dos esforços aí que ele entregou em termos de comprometimento tático, enfim, processo de recomposição, como foi o Marinho atacando? Eu acho que o Marinho mandou muito bem, acho que o Marinho teve ali algumas finalizações interessantes que revelam algo sobre o jogador. Fortaleza também contratou um jogador que tem uma capacidade de arrematar em direção ao gol, que não é pouca coisa, o que é muito bom, né? Não é qualquer jogador que finaliza bem hoje em dia, né? O Marinho mostrou, nas poucas oportunidades ali que teve chances para chutar, para finalizar, que ele finalizou em direção ao gol. Isso é muito importante. Inclusive no primeiro tempo, teve uma chance ali, o goleiro Bento fez uma grande defesa, né, num chute dele de fora da área, né? Então ele finalizou 3 vezes, contribuiu também para outras finalizações de alguns jogadores, né? Buscou o fundo do campo, tentou o drible, tentou entrar na área, tentou cavar pênalti também, né, Marinho? Faz parte, o tal do efeito colateral. Todo jogador tem o seu efeito colateral, tem aquelas coisinhas, né? No jogador Marinho é um cara que gosta dessa... Eu não curto muito essa palavra catima, né? Mas ele é um cara que, se precisa, ele vai tentar se jogar, tal. Faz parte, é o efeito colateral de um bom jogador, né? Agora o fato é que a gente percebeu o Marinho feliz, empolgado, com vontade, com disposição, entregando, driblando, tentando entrar na área, né? E acho que a sua estreia foi ainda melhor do que eu imaginava, sinceramente. Porém, acho muito importante, gente, que o Vojvoda se atenha ao fato de que os adversários vão gerar muita marcação para o setor do Marinho. Tá? E a gente viu isso nesse jogo contra o Furacão. A meu ver, como eu já falei no vídeo anterior, o que possibilita o gol não é somente a entrada do Pikachu. O que possibilita o gol é a quebra de perspectiva do sistema defensivo do Furacão quando o Vojvoda faz as alterações. Porque os defensores do Furacão já não tinham mais o Marinho com quem se preocupar, né? Então, na verdade, o Fortaleza tentou, de alguma maneira, variar um pouco o seu jogo. E os marcadores se viram na obrigação de praticar outras ações dentro de campo para impedir o Leão de chegar ao seu gol. Então, houve, na verdade, ali um descuido em relação àquele lado direito, né? Tinha um jogador ali que não veio muito bem, que é o Pikachu, né? Mas aquele setor, por exemplo, ali, o que acontecia? O time do Fortaleza, embora passasse a partir da entrada de alguns jogadores ali a jogar também de forma diferente, a equipe do Fortaleza tinha ganhado um know-how dentro da partida de tentar buscar essa bola pelo lado direito. Então quando o jogador pegava essa bola, já pensava em acionar o lado direito. Então aquilo estava nos jogadores. Só que a marcação pelo lado direito já não estava tão presente nos jogadores do Furacão. Então tudo isso combina, além da disposição do Pikachu, para que o gol saia. Mas, voltando a destacar também isso aqui, como eu já o fiz no vídeo, né? É muito importante a gente destacar o lançamento do Caio Alexandre. Baita lançamento, sensacional lançamento, né? Quando ele pegou aquela bola, ele virou a cabeça, o movimento dele de cabeça, de olhar, eu já percebi que ele ia fazer o lançamento e já vi que sairia alguma coisa dali. Quando o Pikachu pega aquela bola ali e vai na diagonal, eu também presumi que o gol aconteceria. A gente percebeu que a defesa do Furacão correu errado, né? Muito desmontada, desatenta, e isso aconteceu por quê? Porque os jogadores estavam ali pensando em outros processos, em marcar, em subir um pouco mais da linha, né? Chegar um pouco mais ali no meio de campo, enfim, tentando atacar o Fortaleza ali um pouco mais. Achava até que as coisas estavam um pouco mais tranquilas com a saída do Marinho. Então o gol também aconteceu porque o Marinho não estava mais em campo. De certa forma, indiretamente, Fortaleza se adaptou à ideia de jogar bola naquele setor. Mesmo com o Marinho fora de campo, né, os jogadores já tinham isso como ideia, né, de jogar, tentar buscar o jogo pelo setor direito. Contudo, é muito importante que a partir de agora o Vojvoda se atenha a isso, né? Importa muito que a equipe tente variar um pouco o jogo, buscar também o setor esquerdo. Claro que o Fortaleza não tem um velocista pelo setor esquerdo, né? Essa função não pode ser do Pochettino, não pode ser de um dos dois centroavantes. Esse trabalho tem que ser do Bruno Pacheco. Neste jogo, o Bruno estava segurando muito ali a subida do lateral do Furacão, né? Até em virtude de que o Marinho estava gerando esse jogo mais profundo pelo setor direito. Mas é muito importante que esta variação aconteça, para quebrar dentro do jogo essa perspectiva dos marcadores
e para que o Marinho não seja sobrecarregado. E mais, para que o Fortaleza não fique numa possível dependência dessa jogada pelo setor direito do campo, gente. É muito importante que o Vojvoda considere isso aí e pratique um pouco mais de variações, busque também o outro lado do campo, ainda que seja com o lateral, no caso o Bruno Pacheco, para não sobrecarregar o Marinho, porque senão pode dar ruim, a coisa pode não funcionar muito bem. Agora, quanto a essa estreia, ela foi muito boa, importa muito que os torcedores a partir de agora apoiem muito o jogador. De fato, ele é um jogador que tem essa situação aí, ele é um jogador muito sensível e tem uma tendência a reagir de forma muito positiva ou de forma muito negativa, a depender do apoio ou da pressão dos torcedores sobre o seu futebol. De qualquer maneira, como eu disse, foi uma ótima estreia do Marinho, que ele seja muito feliz no Fortaleza, assim como o Fortaleza também seja muito feliz com o Marinho. E sobretudo, que ele entregue também muita felicidade para os torcedores e torcedoras do Leão. Tá bom, gente? É isso.